Agora que vamos falar do máximo divisor comum, né, o MDC, aqui nessa aula 14, né? Confirmar aqui, né? Sempre olhando, beleza? Então aqui o máximo divisor comum, né? Ele já diz, né, o maior ou máximo valor, né, que é divisor para todos os números que a gente tiver, né? Então a gente vai utilizar aí algumas regras ali utilizando fatoração, né, de números primos para facilitar a nossa vida. Mas, por exemplo, aqui diz, né? Dois números naturais sempre tem divisores comuns. Por exemplo, os divisores comuns de 12 e 18 são o que? 1, 2, 3 e 6. Então, no caso, o 1 divide os dois aqui, né? O 12 e o 18. O 2 divide os dois. O 3 divide os dois. E o 6 também divide os dois. Então, desses dois aqui, desses números aqui, né, que consegue dividir o 12 e o 18, o maior deles é o 6. Então, esse 6 aqui a gente chama de máximo divisor comum, né, é o MDC. Né? E indicamos aqui no caso, ele coloca MDC, né, de 12,18, ou seja, 12 e 18 é o 6. É sempre o maior valor que consegue dividir os dois ali ao mesmo tempo. Então aqui nesse quadrinho diz, né? O maior divisor comum de dois ou mais números é chamado de máximo divisor comum desses números. Usamos a abreviação MDC, que é bastante comum cair em concurso, né? Concurso eles adoram pedir esse tipo de questão aí de MDC, MMC, principalmente MDC. Mas é bom os dois aí. O MMC a gente usa mais na matemática, né? Pelo menos na parte lá algébrica. Mas é interessante saber também do MDC. Então aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, de 6 e 12, qual que é o maior divisor comum? Por exemplo, o 2 é para os dois, o 3 é para os dois e o 6 serve para os dois. Né? 6 é o máximo divisor comum para os dois. De 12 e 20. Então, nesse caso, né, por exemplo, o 6 divide o 12, mas não divide o 20, não é múltiplo, né? Então, nesse caso é o 4 que foi definido. De 20 e 24 também é o 4. De 12, 20 e 24 também é o 4. O MDC de 6, 12 e 15 é o 3. Se for analisando aí, se for 2, 2 não divide o 15. O 3 divide o 6, o 12 e o 15. Beleza. Agora o 4 não divide o 15, o 5 não divide nem o 6 nem o 12, então é o 3 mesmo. É claro que a gente analisando desse jeito aqui é bem mais complicado, né? Então a ideia aqui a gente vai decompor em fatores primos. Então o cálculo de MDC aqui a gente pode utilizar, né, a decomposição lá que a gente já viu de fatores primos que facilita bastante a nossa vida. Então aqui diz, né, um modo de calcular o MDC de dois ou mais números é utilizar a decomposição desses números em fatores primos. Daí, 1. Decompomos os números em fatores primos. 2. O MDC é o produto dos fatores primos comuns. Ou seja, tudo que é comum de dois números diferentes, né, a gente fala ali que são os fatores primos ali. Né? O fatores primos comum a gente fala que é MDC. Então, por exemplo, ele tem aqui ó, 36 e 90. A gente pode pegar aqui, né? Ele fez desse jeito, mas vamos lá para a gente treinar um pouquinho de novo. Vamos pegar 36, né? E 90. Aliás, eu vou fazer separado aqui, né? 36 e 90. Então, vamos dividindo. 36 por 2 dá 18. Por 2 dá 9. Não dá mais por 2, vai por 3, dá 3. E por 3, 1. Então, nesse caso aqui, como que fica? O 36 é a mesma coisa. Vou colocar até assim aqui, né? 36 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Agora vamos verificar o 90. 90 por 2, 45. Não dá por 2, vai por 3. Dá 15. Por 3 dá 5. Por 5 dá 1. Então, como que fica o 90?
90 é igual a 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5. Então o que a gente vai fazer? Tudo que for comum, né, a quantidade de números a gente vai considerar. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar esse 2 com esse 2 que eles são comuns. Então eu já usei ali. Que mais? Tem aqui em cima tem 2, mas não tem mais 2 embaixo. Então vamos ali olhar para o 3. Então esse 3 aqui é comum com esse 3 aqui. Beleza? E esse outro 3 aqui é comum com esse outro 3 aqui. Pronto. Então o MDC é a multiplicação desses fatores que são comuns, né? Esse 2 em amarelo, e 3 em azul e 3 aí em laranja, né? Então, nesse caso, como que vai ficar? Vai ficar o seguinte. O MDC, né, desses... Vou colocar aqui, ó, o MDC de 36 e 90 vai ser quem? Aliás, deixa eu ver. Porque ficou ruim aqui o espaço. Fui escrevendo aqui, né? Então, o MDC desses dois números, vou puxar uma setinha para cá. Então, o MDC de 36 e o do 90 vai ser exatamente aqui os números comuns ali, ó. O 2 em amarelo, o 3 em azul e o 3 em laranja. Logo vai ser 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Então 18 é o máximo divisor comum de 36 e do 90. Então a gente consegue fazer dessa forma. Até aqui, né, ele coloca aqui, ó, 2 em 2, 3, 3, 3 e 3. Então é comum esses que estão em negrito aqui. Beleza? Então a gente consegue fazer dessa forma. Ele mostra aqui também, ó, escrevendo a faturação do número em forma de potência, temos. Então 36 é o 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. O 90 é 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então o 2 tem aqui e o 3 quadrado tem aqui. Então fica 2 aqui e o 3 ao quadrado aqui. Também dá 18, né? Então o MDC de dois ou mais números quando fatorados é o produto dos fatores comuns a eles, cada um elevado ao menor expoente. Então, se aqui tem 2 ao quadrado, aqui tem 2, considera o de menor expoente, que é o expoente 1 aqui. E aqui qual que é o menor expoente que é para os dois? Se é 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, né? Então é o mesmo expoente aí. Beleza? Então isso daqui é o cálculo do MDC, né? Vamos fazer só mais um exemplo, né? Aqui, ó, ele fala, né, que o MDC aqui de 12, 20 e 24 é o 4. Vamos ver se é isso mesmo. Obviamente, né, é isso mesmo, né? Mas vamos dar uma olhadinha. Então 12, primeiro vamos pegar o 12. 12 dividido por 2 dá 6, 6 dividido por 2 dá 3 e 3 dividido por 3 dá 1. Então o número 12, vou colocar aqui embaixo, né? O 12 é igual a, vamos escrever desse jeito agora, né? Ó, 2 ao quadrado vezes 3. Beleza. Daí agora vamos olhar para o 20. 20 por 2 dá 10. 2 dá 5. Por 5 dá 1. Então o 20 é igual a 2 ao quadrado vezes 5. E o 24. O 24 por 2 dá 12. Por 2 dá 6. Por 2 dá 3. E por 3 dá 1. Então o outro ali, né? O 24. 24 é igual a 2 ao cubo vezes 3. 2 ao cubo vezes 3. Beleza, então o que a gente sabe, né? Ali ele fala que o MDC, né, desses três aí, né? Vou colocar o MDC de 12, 20, 24
é o máximo divisor comum aqui, né? Então vamos olhar. Se aqui eu tenho 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, e aqui eu tenho 2 ao cubo, então a gente vai considerar o menor grau. Então a gente vai colocar aqui quem o 2 ao quadrado. Agora tem 3 aqui, tem 3 aqui, mas não tem aqui, então não entra. Então nesse caso aqui a resposta, né, ficou 2 ao quadrado, ficou 4. Né? Então é o próprio 4 mesmo, né? Então você pode fazer aí para outros exemplos aí para você ir testando, para ver se está correto aí ou não. Então basicamente você vê o que é comum, né? Nesse caso aqui é comum 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Aqui a gente não está vendo, mas está 2 ao quadrado vezes 2. Então 2 ao quadrado é comum também, existe aqui dentro, né? 2 ao cubo pode ser decomposto, né? Como 2 ao quadrado vezes 2. Beleza? Então vamos finalizar e a gente vai pro último conteúdo aí que é de MMC, né?